essa agonia, essa angústia, atingindo a alma de todos, exceto a daqueles que carregam o selo de Deus nas suas frontes. A marca dessa consciência implantada em nós pela fé em Jesus. Quando o indivíduo diz, não magicamente, mas lúcida e conscientemente, eu sou de Deus, eu sou teu, vive em mim. E Jesus disse, então eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Que coisa maravilhosa. Você se torna a habitação de Deus, selado com o imprimato da graça. A presença do Espírito Santo é Cristo habitando em mim. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. É o Espírito de Cristo em mim, em você. O Espírito eterno, o Deus vivo em mim e você. O Espírito que se manifesta como amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e tudo que relacionadamente a isso surja como graça de Deus no nosso coração. Isso é manifestação de que o Espírito está em mim. Esse fruto, se o Espírito está em mim e eu ando no Espírito Santo, que significa dizer, não que eu ando tendo visões de anjos, não. Andar no Espírito é andar em obediência ao Evangelho pela fé. Não é nada paralelo nem mágico, não. O que é andar no Espírito? É andar em obediência ao Evangelho pela fé. Isso é andar no Espírito. E uma vez que eu ande no Espírito, qual é o sinal disso? Que eu subo o morro e vejo grama ficar incandescente? Ou aparece um anjo para mim de 10 em 10 minutos? Claro que não. O fruto do Espírito é amor. Eu sei que a mangueira é mangueira pelo fruto que ela dá. Eu sei que a trepadeira de jade é jade pela flor de jade que ela dá. Eu sei qualquer árvore que eu plante aqui pela natureza, pelo que ela manifesta como fruto, como flor, como signo da natureza dela. O Espírito Santo é assim. Quem está habitado por Jesus, dá o fruto de Jesus, anda como ele andou, aprova as coisas que ele ensinou a aprovar, diz amém para aquilo que ele disse que a gente deve acolher e se submete dia a dia às coisas que ele disse que são o caminho da vida. Segundo Deus, isso é o fruto do Espírito Santo em mim, são essas escolhas simples, que se manifestam por esse fruto, que qualquer um pode provar, que qualquer um pode saber. O que é amor em relações humanas? Todo mundo sabe. Quem ama e quem não ama, ou quem só faz de conta, ou quem usa, ou quem cuida dos seus interesses apenas. A gente se entrega porque a gente quer. A gente sabe quem ama e quem não ama. É a nossa rebeldia que não gosta de amor, de cuidado sincero. A gente sabe o que é amor, o que é cuidado, o que é carinho, alegria, como o amor se controla, como o amor não atropela, como o amor não faz mal ao outro, como o amor realiza o bem, como ele não se alegra com nenhuma injustiça, como ele é longânimo, como o amor é alegre, ele não se regozija com a maldade, ele se alegra com a alegria do próximo. Isso é um fruto de Deus. Quem vive assim tem o Espírito de Deus, tem o Espírito de Cristo. É gente de Deus, é filho de Deus. Como João disse, aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus, porque Deus é amor. Gente, quem foi que quis complicar e inventar outra história? É assim o caminho de Jesus. Para qualquer um entender
E você entendeu, não fuja, é simples e implacavelmente simples assim. E radicalmente simples assim. Impossivelmente simples assim. A menos que você se renda quebrantado. Esse que faz isso e que acolhe, esse que acolhe, só acolhe a Jesus assim, com esse tipo de consciência, para esse tipo de entrega, para esse tipo de rendição. Do contrário, é só religião. Levanta a mão, batiza aqui, vai acolá, mas não tem Deus na vida. Fala em línguas estranhas que aprendeu, mas não tem fruto do Espírito Santo, não tem Espírito Santo na vida. No máximo, é um cara carnal que foi marcado por Deus, mas vive na claudicância. Como diz Paulo, será salvo como que através do fogo. Mas não experimenta nunca as plenitudes, as coisas excelentes, o caminho sobremodo excelente, as bem-aventuranças do Evangelho não são por ele provadas como bem de Deus na vida do indivíduo. Então, ele não tem a marca, não tem o selo. Quem tem essa marca, quem tem esse selo, manifesta essa vida, que não é vida de perfeição, é de relatividade, mas é de uma relatividade apaixonadamente entregue ao desejo de se tornar aquilo para o que Jesus nos chama a ser. Ou seja, não é batistas, nem presbiterianos, nem católicos, nem metodistas, nem coisa nenhuma. Ele só nos chama a sermos uma coisa, semelhantes a Ele. A irmos nos tornando a cara do Filho de Deus. A irmos nos tornando homens segundo Deus. Porque Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o Filho de Deus, de filhos de Deus, que tem que parecer com o Filho de Deus para serem filhos de Deus. Então, quem tem essa fé está marcado e selado, não tem que ter medo de nada. Não tem que ter medo de nada. Não vai desmaiar de vontade suicida. Aconteça o que aconteça no mundo, haverá em você uma ebuliência, uma resistência. Haverá em você uma musculatura espiritual estranha. Haverá em você uma rigidez. Haverá em você uma convicção. Haverá em você aquela atitude do personagem do livro de Eli. Numa jornada com uma missão e não vai ser parado, mesmo que o mundo tenha acabado. Eu vou levar essa palavra na memória e no coração. Esse tem o selo de Deus no peito. É só o selo de Deus que nos protege disso. Não adianta dizer, eu fui batizado nas águas. Fui batizado, fui crismado, fui nantar, fiz isso, fui aquilo, deu dízimo, meu Deus, e daí? Isso aí são funcionalidades de qualquer maçonaria humana, de qualquer clube humano. Não tem nada a ver com as essências que ferem com graça eterna a salvação, o coração. Por isso a única pergunta que eu faço a você é esta: qual é o seu selo? É o do cristianismo ou é o do Espírito Santo? Qual é o seu selo? Qual é a sua marca? É a do cristianismo ou é a do Espírito Santo? Aí tem gente me assistindo aí pela primeira vez ou pela segunda e diz, mas Caio, só no cristianismo o Espírito Santo se derrama? Não digo uma heresia dessa. O Espírito sopra onde quer. O cristianismo é uma bobagem. É um fenômeno humano. É só isso. Só isso. Só um fenômenozinho humano. Não é melhor, nem é pior do que o judaísmo, do que o islamismo, do que o budismo, do que qualquer altruísmo. Sem altruísmo. É apenas um altruísmo. Somente isto. Então não confunda as coisas.
tem gente, a maioria dos que eu conheço, carregam a marca do cristianismo. Pelos cristianismo estão dispostos a matar e às vezes a morrer, mas não estão marcados pelo Espírito Santo. A marca do Espírito é definida pelo fruto: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, coisas contra as quais não há lei. A marca do Espírito é essa: a gente se alegra com os que se alegram, choram com os que choram. A marca do Espírito é essa: a gente não se regozija com nada a não ser com a verdade. A marca do Espírito é essa: ela realiza a sinceridade de ser em nós e uma vontade de, partindo da nossa mais absoluta relatividade, desenvolvermos a nossa salvação, que só é desenvolvida em amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Foi para essas coisas que nós fomos designados, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Porque o fruto que permanece da nossa vida na existência dos outros é o que a gente gera mesmo a partir da verdade do amor de Deus plantada em nós. Isso dura em nós e dura nos outros. O resto passa. Então me diga, qual é a sua marca? Você é da boiada do cristianismo ou você carrega o selo das ovelhinhas de Jesus? O primeiro é um fenômeno humano, histórico, político, cultural, circunstancial, geopolítico. O segundo é graça divina que transcende a qualquer que seja a delimitação, porque é obra do Espírito Santo que acontece dentro do cristianismo, no Ocidente, no Oriente, no Norte, no Sul, no Leste, no Oeste, porque não é revelação dos cristãos aos homens, é revelação de Deus aos homens, de maneira livre e independente, frequentemente usando a gente, ou outras vezes contra nós, ou apesar de nós. Ele comunica o que ele quer, porque Jesus é que é a única verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Não é a igreja quando chega que realiza isso. É o Espírito de Deus que não cessa de realizar isso, porque Jesus prometeu que, independentemente da ação dos chamados filhos do reino, que assim se digam e se dizem, que muitos dos quais ficarão de fora naquele dia, ele disse que viriam muitos de todos os quadrantes da terra, de todas as etnias, de todas as nações, de todas as culturas, tomariam lugar nessa Eucaristia eterna, com quem andou pela fé, com quem teve a informação. Virão também muitos que não tiveram a informação passada por homens, mas tiveram a iluminação trazida pelo Espírito que sopra onde quer. E deram e dão o fruto de bondade, de graça e de amor. Fruto de Cristo no coração. Me responda. Qual o seu selo? A sua marca? É a do cristianismo? Ou me diga, é de fato do Espírito Santo? A primeira gera segregação social e histórica. A do Espírito Santo gera integração em Deus, proteção para o Espírito, solidariedade na vida. Responda. Jesus, fala com a gente agora, tira o véu, permite que toda a crosta, tudo que impede o desnudamento, toda a luta interior que cada um tem aqui, agora, contra a verdade, contra o acumulado de anos e anos e anos de ensino errado, com ênfases mudadas, trocadas, pervertidas muitas delas, mas que o teu Espírito seja mais forte do que as nossas culturas religiosas e que ele plante o Evangelho no coração de cada um de nós, e só o Evangelho. Dá-nos agora a coragem de nos enxergarmos e de falarmos na tua presença com sinceridade, em nome de Jesus. Amém. Em relação ao amor ao próximo, gostaria de saber se engloba somente as pessoas que frequentam a igreja. Não, engloba
todo ser humano. Olha a parábola do samaritano. E quem é o samaritano? É o cara que não é da igreja evangélica, dos judeus. Não é judeu, não é evangélico, não é histórico, não é ortodoxo, não é nada, não é nem levita, né, o pentecostal. É alguém que passa. Ele, o hoje em dia, ele era um kardecista na cabeça do judeu. Um testemunho de Jeová. Ele era pior. Era pior. Ele era mais ou menos na cabeça do judeu, que o odiava já há 500 anos e o amaldiçoava todo dia, desde que Jesus tinha 19, estendia a mão para lá, na direção da Samaria, e dizia: maldito seja todo samaritano pelo Deus de Israel. Era o que eles faziam. Desde que Jesus tinha 19 anos, quando um samaritano doido pegou ossos humanos de uma tumba e jogou dentro do santuário em Jerusalém. Então o ódio que já havia há quase 500 anos pelos samaritanos tinha sofrido um reavivamento mais forte do que qualquer outro grupo religioso no Brasil consiga odiar qualquer outro grupo antagônico. Então, é mais superlativo ainda de qualquer assim, o evangélico pentecostal é abominação em relação ao kardecista, ou como ele vê o kardecista. Pobre do pastor Fábio indo a uma igreja na Bahia, uma igreja batista, e sendo anarquizado e posto no inferno. Não, ainda é brincadeira o que o pastor Fábio passava lá. Ia levantar a igreja inteira, ia botar a mão contra o padre Fábio Samaritano, iam dizer: maldito sejas tu, católico desgraçado. Ia ser com essa força. Todo mundo junto contra ele até sair de lá, se não o apedrejassem. Isso era igual da aversão dos judeus. A aversão dos judeus. Aí Jesus pega esse cara, que é o símbolo da aversão suprema. Religiosa. O judeu tinha mais aversão pelo samaritano do que pelo romano, do que por aquele que o estava estuprando política e economicamente. Era mais palatável do que o samaritano. Porque ódio por semelhantes tende a ser muito mais exacerbado na disputa da facção do que por um estrangeiro que nos faça mal, mas não esteja competindo pelo mesmo nicho de importância espiritual. Como o samaritano, que chamava de Deus o mesmo Deus e fazia coisas que os judeus achavam diferentes, ou heréticas, ou abomináveis. E eu não tenho tempo para mencionar muitas delas, mas basta crer nisso. Jesus escolhe esse samaritano para ser o herói dessa história. Sabe, é como chegar aqui no Caminho da Graça, numa reunião de mentores, e eu dizer: então, irmãos, passou por ali o mentor da estação do caminho, na cidade tal, e nada fez. Passou um outro mentor do caminho, na cidade tal, e nada fez. Passando um senhor da Iurde, vendo o homem caído, levantou, colocou no seu carro, levou a um hospital, cuidou dele, pagou todas as despesas e foi embora. Quem fez a vontade de Deus? Ou se a gente chegasse e dissesse numa assembleia de pentecostais super exigentes na doutrina antiga, histórica dos pentecostais, e dissesse: então passou o presidente da Convenção Geral das Assembleias e nada fez. Então passou o presidente do segundo maior campo do Brasil e nada fez. Vindo depois dele o chefe, o líder da casa Jesus, Maria e José e Saulo de Tarso dos espíritas, e parou e cuidou e levou para um abrigo e fez toda a sua parte. E depois disse: se precisarem mais na minha volta, cobrem de mim, porque esse homem corre por minha conta. Então, respondendo a você, meu amigo, olha aqui para o que Jesus contou, responda a você mesmo a sua pergunta agora. Qual é a pergunta dele? É dela. Cara, em relação a gente tem que ser ao amor ao próximo, gostaria de saber se engloba somente as pessoas que frequentam igrejas. Não. Todo ser humano. Leia Mateus 25. Quem é que vai ficar para o lado direito? Aqueles bem-aventurados.
Para quem Jesus vai dizer, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu. Você sabe toda a sequência. Quem são? São aqueles que fizeram bem ao próximo, não porque o cara parecia com eles. Note que eles não encontraram nenhum ponto de afinidade entre as pessoas às quais eles estavam fazendo bem e a figura histórica de Jesus. Porque Jesus disse, foi a mim que o fizeste. E eles disseram, quando, Senhor? Nunca pensamos em Ti fazendo nada aquelas pessoas, não. A gente só fez por elas mesmo. Jesus disse, foi por essa razão e foi por essa causa que foi a mim que o fizeste, porque não estavas pensando em mim, nem querendo pontos comigo, mas apenas cuidando do próximo. Aí era Deus. Quando o homem cuida do próximo sem ser por causa de Deus, é quando ele mais trata a Deus com carinho. Esse é o Evangelho de Jesus. O que não for isso é castração da palavra da graça. É diminuição da dilatação do amor. Imagina só se a gente vai ser chamado para amar apenas os membros de igreja. Isso é vocação pagã. É pagão que só ama os iguais, os que professam a mesma fé, os que se vestem de gravata para ir para o mesmo culto, cantam os mesmos hinos. Isso é coisa de pagão. Até os pagãos fazem isso. A nossa justiça tem que exceder a dos escribas, a dos fariseus, a dos protestantes, a dos católicos, a dos santarados, a de todo mundo. É justiça do reino de Deus, para além de todos os limites. É dilatação do amor segundo Cristo. Você não consegue lembrar quem foram as pessoas que mais surpreenderam a Jesus nas narrativas do Evangelho? Nenhuma delas foi judia. O centurião romano, lá de Cafarnaum, ele diz, olha, nunca em todo Israel eu encontrei um cara que tenha fé desse aqui. Nunca. Não estava no meio religioso. Não, olha que Jesus, para a gente não apelar para o fato dele ser Deus e dizer que ele conhecia todos os corações, ficando só no nível humano, ele conhecia gente pra caramba, né? Depois de estar andando para todo lado, percorrendo Israel, entrando em todos os becos, curando todo tipo de gente, em todos os lugares, ele diz, olha, eu não conhecia ainda ninguém como esse cara. A Ciro Fenícia também. É, o centurião. A outra é a Ciro Fenícia, que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava escondido lá na casa, descansando, fora das fronteiras de Israel, nas imediações do Líbano. E a mulher me encasquetou que não ia dar descanso a Jesus. E lá em Marcos está dito, ele não queria que ninguém o soubesse, contudo não pôde ocultar-se. Porque a mulher veio, gritou e ainda discutiu com ele e levou. Ganhou Deus. Foi o Vale de Jaboque do Novo Testamento. Foi lindo aquilo. É o Vale de Jaboque feminino. Você tem o Vale de Jaboque masculino, de Jacó com o anjo do Senhor. O Vale de Jaboque feminino é uma mulher com Jesus. E dobra Jesus no argumento, ganha na discussão e Jesus diz, ó, mulher, o enredo. Contigo ninguém pode. Nem Deus te aguenta. Muito bom. Vai e seja feito conforme a tua fé. Glória a Deus. E nenhum dos dois era judeu, não tinha nada a ver com isso. Um era um romano, alienado de religião, mas era gente boa pra caramba. Outra era uma mãe apaixonada pela necessidade da filha, que já carrega na própria maternidade devotada ao amor, que cuida dos filhos com sinceridade, já carrega o dogma de Deus na vida. Porque Deus é amor. E Jesus disse, eu nunca vi ninguém, nem em Israel, nem em lugar nenhum, com a fé como essa. Mulher, vai, seja feito conforme tu queres. Conforme tu queres. Tu levaste esta e Deus tem prazer em se render. E dizer, eu me entrego. Basta.
Ai, legal, quando Deus adora bater. É. Ah, que lindo. É como perder para o netinho. Que maravilha. Coisa boa. Deus adora ser derrotado assim. Entenda, o Evangelho é diferente do que te ensinaram, querida. É só isso.